Olha, tem um capítulo na Bíblia, 1 Crônicas 25, que muita gente, sabe, acaba pulando, porque, sendo bem honesto, parece uma lista de nomes, quase uma lista telefônica antiga. Mas as fontes que a gente analisou, trechos de uma Bíblia de estudo, mostram que, na verdade, esse capítulo é quase o organograma de uma operação musical gigantesca. Hoje, a nossa missão aqui é desvendar essa estrutura que o rei Davi montou para os músicos do templo. E, assim, não é só um coralzinho, é algo muito, mas muito maior. A gente pensa em Davi como, sei lá, o guerreiro, o rei, mas aqui, nessas fontes, ele aparece como um maestro, um organizador meticuloso da adoração. E essa é a palavra-chave, organização. Esse capítulo dá pra gente uma janela, sabe, para entender o quão fundamental a música era na espiritualidade de Israel. Não era um enfeite. O que é fascinante, e o texto já abre com isso, é que a música é tratada como um ministério e com uma função muito, muito específica: profetizar. E outro ponto que as fontes mostram é que Davi não está fazendo isso sozinho por conta própria. Ele faz juntamente com os chefes do serviço, ou seja, é algo institucional, oficial. Certo, então vamos mergulhar nisso. O texto começa ali apresentando os líderes, os filhos de 3 caras, Asaf, Emã e Jedutum. E já fala dos instrumentos, né? Harpas, liras, que as notas de estudo dizem que podem ser alaúdes também, e símbolos. Mas a palavra que me fez parar, assim, para reler, foi essa que você falou, profetizar. Sabe, quando eu li profetizar com harpas, a minha primeira ideia foi, a música criava um clima, né, uma trilha sonora, para o profeta de verdade chegar e falar. Mas não é isso, né? Não é isso, e você tocou no ponto central da coisa toda. Não era um aquecimento para a profecia, a música era o veículo da profecia. É uma mudança de paradigma total. A nota de estudo que a gente tem aqui explica bem. Nesse contexto, profetizar não é prever o futuro. É uma performance musical feita sob inspiração divina para comunicar a majestade, a vontade, o louvor a Deus. O músico, então, vira um canal. A melodia, a harmonia, tudo vira uma mensagem. Uau! Então o músico não está só tocando uma partitura. Ele tá canalizando algo, e a estrutura de liderança que o texto descreve parece que reforça essa seriedade toda. Exatamente. Muda o status do músico. Ele não está só fazendo uma melodia bonita, ele está manejando uma ferramenta teológica tão poderosa quanto a palavra de um escriba. E veja os detalhes. Não é uma organização assim horizontal. Os filhos de Asaf, por exemplo, eles estavam sob a direção de Asaf, que por sua vez profetizava debaixo da direção do rei Davi. É uma linha de comando, sabe? Que liga a música direto à autoridade do rei. Quase um ministro da cultura e espiritualidade musical que responde direto para o rei. É uma boa analogia. Já os filhos de Jedutum, o texto especifica que o foco deles era louvar e dar graças ao Senhor com a harpa. Talvez a função deles fosse mais voltada para conduzir a congregação, o povo. Mostra que tinha especializações, não era um som único, era uma tapeçaria de funções. E essa tapeçaria fica ainda mais complexa quando a gente chega na família de Emã. Aí a escala da coisa toda, explode. Os versículos 4 e 5 começam a listar os filhos de Emã, e a lista não acaba mais. São 14 filhos e 3 filhas, todos no ministério musical. Mas o que salta aos olhos mesmo é o título que dão para Emã, o vidente do rei nas palavras de Deus. Peraí, isso soa bem mais importante que músico-chefe. É imensamente mais importante. Vidente é um termo antigo para profeta. Emã não era só um músico genial. Ele era um conselheiro espiritual de Davi, alguém que comunicava a vontade de Deus para o rei. E, aparentemente, a principal ferramenta dele para isso era a música. Tenta imaginar a cena. Numa reunião de conselho, você tem os generais e, do lado, Emã, talvez com a sua lira. E a música dele era considerada uma fonte de revelação divina para as decisões do reino. A arte no centro do poder. Isso coloca tudo em outra perspectiva. A música não era só para o templo, era para o palácio, para a tomada de decisão. E aí, depois de listar essa família enorme, vem um número total. E, olha, eu tive que ler 2 vezes. Versículo 7. O número deles, todos eles mestres, era de 288.
Peraí, 288? Eu estava pensando num coral de, sei lá, 50 pessoas. Isso é o tamanho de quase 3 orquestras filarmônicas modernas. A logística por trás disso devia ser algo monumental. É uma escala industrial. E o número 288 não é aleatório. As notas de estudo ajudam a gente a conectar isso. Esse número é o resultado de uma organização matemática. São 24 turnos ou divisões, cada um com exatamente 12 músicos. E aqui vem a conexão genial que as fontes apontam. Essa estrutura de 24 turnos espelha perfeitamente a organização dos sacerdotes que serviam no templo. Ah, então não é coincidência. É uma declaração. Ele está dizendo que o trabalho de um músico é tão vital, tão sagrado quanto o de um sacerdote. Não é um ministério de apoio, é um ministério paralelo, de igual importância. Precisamente. Pensa no que isso significa. O sacerdote lidava com o ritual, com a expiação. O músico lidava com o som da adoração, com a expressão da alma. Ao colocar os dois na mesmíssima estrutura, Davi faz uma afirmação teológica poderosa. A adoração pela arte é tão essencial quanto os rituais. E como as fontes mencionam, eles não tocavam só de vez em quando. A música era a trilha sonora contínua e diária da vida do templo. E o nível de habilidade? O texto diz, todos eles mestres, não eram amadores. A gente está falando de 288 profissionais no auge da sua arte. O que nos leva à parte talvez mais curiosa de tudo isso. Como você organiza 288 mestres em 24 equipes sem causar briga, competição, politicagem? A solução está no versículo 8. E deitaram sortes para determinar seus deveres. É um sistema que, para nossa mentalidade de gestão hoje, parece aleatório. Mas para eles era o exato oposto de aleatório. Exato. E a parte que mais me chocou foi a cláusula de igualdade. Assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. Eu fico imaginando a cena. Você tem Emã, o vidente do rei, um gênio. E do lado dele, um aprendiz. E os dois colocam o nome num pote para um sorteio. A hierarquia, a experiência, tudo nivelado. Por quê? Não seria mais lógico botar os mestres nos turnos mais importantes? Essa é a pergunta que a nossa mentalidade de meritocracia faria. Mas o objetivo era outro. Lançar sortes era uma prática super séria em Israel para discernir a vontade divina. Acreditava-se que o resultado não era acaso, era a mão de Deus guiando o processo. Ao usar o sorteio, Davi removeu o elemento mais corrosivo de qualquer organização, o ego humano. A política interna, o favoritismo. Exatamente. Ninguém podia reclamar que o turno da Páscoa ficou com o grupo de Asaf porque ele é o queridinho do rei. Não, ficou com ele porque a sorte, ou seja, a voz de Deus, determinou. Isso transforma uma escala de trabalho numa nomeação divina. Cada músico, do gênio ao aprendiz, sabia que estava exatamente onde Deus queria. Isso gera um nível de propósito que nenhuma avaliação de desempenho consegue criar. E essa dinâmica entre mestre e discípulo, o sorteio força uma colaboração. O mestre não pode só escolher seus alunos favoritos. Ele tem que trabalhar com quem a sorte designou. É um sistema genial de mentoria e gestão de talentos, disfarçado de ritual religioso. Perfeito. E o resto do capítulo, dos versículos 9 a 31, é basicamente a ata dessa reunião. O primeiro sorteio saiu para José, da família de Asaf, o segundo para Gedalias, e por aí vai. Essa lista não está ali para ser chata, está ali para registrar a seriedade e a ordem divina do processo. Cada nome ali representa o líder de um turno de 12 pessoas responsável por uma fatia do calendário sagrado de Israel. Ok, então se a gente juntar todas essas peças, o que a gente tem? Fica muito claro que não é só uma lista de nomes. É um manifesto sobre o valor da adoração. Sem dúvida. A gente pode até recapitular os pilares. Certo. Primeiro, o propósito elevado. A música não era só um som de fundo, era um ministério profético. Isso, comunicação divina. Segundo, a estrutura monumental. 288 músicos profissionais em 24 turnos, espelhando a estrutura dos sacerdotes. É uma declaração por si só. Depois, a liderança híbrida. Asaf, Emã, Gedutum.
Eram artistas, profetas e conselheiros. E, por último, o que é mais contraintuitivo para a gente, o processo divinamente igualitário. O uso do sorteio para anular o ego e garantir que cada tarefa fosse vista como uma designação de Deus. É a síntese perfeita. E a grande lição que fica de tudo isso é o nível de intencionalidade. Para Davi, a adoração a Deus não era algo para ser feito de improviso de qualquer jeito. Exigia o máximo da excelência humana, organizada numa estrutura que refletisse a ordem do próprio Deus. Ou seja, a espontaneidade, a paixão podiam existir, mas dentro de uma estrutura de excelência e ordem. As duas coisas não eram opostas. Exato. Num mundo como o nosso, que às vezes valoriza a espontaneidade como a única forma de autenticidade, esse texto antigo é um contraponto poderoso. Ele nos lembra do valor da disciplina, da preparação, da estrutura, como atos de adoração. Cada detalhe ali, cada nome, cada número servia a um propósito. Honrar a Deus com o melhor da habilidade humana, de forma organizada e divinamente ordenada. Foi uma jornada e tanto por um capítulo que, à primeira vista, parece tão Impenetrável. A gente descobriu uma orquestra divina, um ministério profético e um sistema de gestão que ensina muito. E só para deixar um último pensamento para reflexão, muitos dos salmos que a gente lê hoje têm títulos como Salmo de Asaf ou Para o músico-chefe para Jedutum. Depois de entender a seriedade e a complexidade dessa estrutura de 1 Crônicas 25, como isso muda a forma como a gente lê esses poemas? Como a nossa percepção se altera ao saber que eles não foram escritos só por poetas solitários, mas por líderes de uma vasta orquestra cujo trabalho diário era literalmente profetizar através da sua arte.